Nicola, como é que estão as contratações do Corinthians? A busca se dá por um atacante de lado de campo. A prioridade número 1 é atacante de lado de campo. Eu cheguei a contar para vocês que o Vitinho, ex-Flamengo, e o Coroço, que atua no Equador, foram oferecidos, foram sugeridos. E, cara, eu não descartaria que o Vitinho fosse contratado, tá? Dá para dizer que o Vitinho livre no mercado, depois de deixar o Al Ettifaq, pode acabar sendo a contratação. Eu ouvi de uma pessoa lá do Corinthians que o Vitinho é um nome que agradou, que acabou atendendo às expectativas, tá? A primeira participação do Bruno Salvador perguntando sobre Carlos Vinícius e patrocínios do Corinthians. Bruno, sobre patrocínios ainda sem novidade, nova administração, novo departamento de marketing, os caras estão correndo atrás. Sobre Carlos Vinícius, o Carlos Vinícius quer muito jogar no Corinthians. Ele deixou bem claro nas tratativas com o Timão que é torcedor alvinegro e que gostaria muito de jogar no Corinthians, mas a verdade é que não há uma prioridade dentro do Corinthians em relação ao Carlos Vinícius. A busca do Timão hoje se concentra num atacante de lado de campo. Até por isso, o Carlos Vinícius vai ser contratado se o pacote dele for mais barato do que o atual. Mesmo depois de 2 reduções na sua pedida, o Carlos Vinícius ainda segue custando alto. O Éder Lopes está por aqui, perguntando sobre reforços no Timão. O Éder, eu fui o primeiro a contar para vocês sobre o interesse do Corinthians num lateral direito brasileiro chamado Pastor. Esse cara pertence ao Farense, que caiu da primeira para a segunda divisão em Portugal. Foi oferecido, teve seu nome avaliado e agradou. O negócio não foi para frente porque o Pastor só será contratado se o Léo Maná for negociado. E a ideia do Corinthians nem é uma definição, ó, a gente só topa negociar o Léo Maná em definitivo. O Corinthians topa empréstimo, topa em definitivo, topa empréstimo com opção de compra, enfim. Mas o Corinthians colocou como critério para a contratação do Pastor a saída do Léo Maná. Se essa saída não acontecer, a tendência é que o Pastor não tenha esse avanço nas negociações. O Mauro Pinto está diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. O Thiago Carvalho. Nicola e o Garro, será que tem negócio com o Vascão? Não. Esquece. Thiagão, não se iluda com essas notícias malucas. O Garro, se deixar o Corinthians, vai ser para jogar no exterior. Não vai para o Flamengo, não vai para o Vasco, não vai para o Palmeiras. O Garro é um jogador hoje para 15, 18, 20 milhões de euros. Talvez não chegue uma proposta desse tamanho, mas o Corinthians só vai topar fazer negócio com cifras bem altas, tá bom? Nicola, Palácios, Charles vão sair. Como é que está a renovação do João Pedro Tchoca? Jean, o Palácios tem conversas com o time dos Estados Unidos e o Corinthians não vai criar nenhum empecilho. Sobre o Charles, o Atlético Paranaense quer a contratação do Charles, mas o Corinthians só topa emprestá-lo com compensação financeira. Em relação ao Pedro Tchoca, vou tentar descobrir se tem alguma novidade. Você estava falando aí a respeito de atletas do Corinthians, e aí, só para registrar, ontem eu participei do Arena SBT, vocês sabem que eu tô fixo lá, né? Virei comentarista fixo do Arena SBT. E ontem, no programa da noite dessa quarta, a gente recebeu o Zidanilo, que foi durante 3 anos e meio técnico do Corinthians nas categorias de base. Chegou a treinar o Sub-23, o Sub-20, fez copinha, participou da revelação de vários jogadores grandes, como, por exemplo, o Murilo, Robert Renan. E eu falei, ô Danilo, dos caras que estão lá ainda, qual que você gosta? Qual que você acha que vai virar bom jogador? Ele falou, Nicola, o Denner é fenômeno. Denner é o lateral esquerdo que o Chelsea já comprou. Gosto demais dele, jogador muito acima da média. Se fosse em outro clube, o Denner já tinha subido para o profissional e estava tendo suas primeiras experiências. Aí eu falei, pois é, né? O Corinthians tem um jogador na base comprado pelo Chelsea e no profissional tem 4 laterais esquerdos, o que impede qualquer acesso de um jogador jovem como ele, né? E o pior é que os 4 se juntam todos, talvez não dê um. Tem o Hugo, fraco. Você tem o Bidu, fraco. Você tem o Angileri, mais ou menos. E tem também o Palácios, que está indo embora para jogar nos Estados Unidos. Esse é o preço de você contratar muito mal, né? De fazer péssimas escolhas. Deixa eu falar sobre Memphis Depay. Vocês nem perguntaram nada, mas é um assunto importante, né? O Memphis faltou ao treino ontem e não deu explicações. Pior, não atendia a ligação, o Fabinho Soldado tentando falar com ele, o presidente do Corinthians cobrando o Fabinho Soldado, enfim. Nessa quinta-feira ele se apresentou antes do treino, ao lado do restante do elenco. A primeira coisa que ele fez foi reunir os jogadores para pedir desculpa. Depois ele conversou com o Fabinho Soldado e com o Osmar Stabile, presidente que não costuma dar expediente no CT, foi até o centro de treinamento para se encontrar com o Memphis e mostrar todo o desapontamento dele para com o comportamento do atleta. O Memphis alegou problemas
compromissos particulares. E o pessoal disse que não tem compromisso particular maior do que participar do treino e da rotina do Corinthians, que é quem garante cerca de 6 milhões de reais por mês para ele. Ele pediu desculpa, disse que não quer sair, o que o Corinthians duvida, e no final das contas o Corinthians alega não poder multá-lo por conta do contrato. Eu tive acesso ao contrato, não vi nenhuma cláusula com esse tipo de situação. O que poderia pesar contra o Corinthians é o fato de o Corinthians estar devendo para o Memphis, né? Só para completar, o Memphis não escapou de uma punição, mas a punição veio dos jogadores. Isso é uma prática muito comum no mundo do futebol, os caras criam a caixinha, que é uma espécie de disciplina fiscalizada pelos próprios atletas. O jogador chegou atrasado, ele paga uma caixinha. O jogador chegou atrasado de novo, paga uma caixinha maior. Se o jogador falta no treino, aí a caixinha é violenta. E o Memphis Depay foi comunicado hoje pelos jogadores do Corinthians que vai ser obrigado a fazer o pagamento dessa caixinha. Essa grana é guardada e depois utilizada para ajuda com funcionários, para eventualmente algum churrasco de fim de ano, enfim, é basicamente assim que tem funcionado, tá? Preciso te contar agora sobre uma cavada internacional no Corinthians. Você deve ter visto aqui no vídeo que Juan Quintero, meio atacante colombiano de 32 anos de idade, está de saída do América de Cali. Ele acabou de chegar, mas o clube entende não ter capacidade financeira para mantê-lo. A expectativa era maior do que de fato aconteceu. Em 21 jogos, apenas 3 gols marcados, e diante desse cenário, o América procura interessados na contratação do atleta. E aqui que vem a notícia curiosa: o Juan Quintero, aquele baixinho que já fez bons jogos com a camisa do Racing diante do Corinthians, passou a seguir nas redes sociais o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que tem papel importante na comissão técnica do pai. Ele costuma dar pitacos, participar até de sugestões de algumas negociações, e o Quintero passou a seguir o Lucas Silvestre. A partir daí, dá para imaginar que possa existir alguma chance de negociação. Eu não boto fé, até porque o Quintero me parece ser um Igor Coronado piorado. Jogador com características parecidas, baixinho, mais para fora de forma do que alguém em forma, que tem muita qualidade com a bola nos pés, mas pouquíssima entrega sem bola. O Corinthians acaba de conseguir se livrar do Coronado ao custo de 2 milhões de reais e vai se meter numa outra confusão contratando um meia com essa característica. Não me parece ser algo muito inteligente. Cheguei a consultar na manhã desse domingo um dirigente importante do Corinthians para saber se existia alguma tratativa. Essa pessoa afirmou que nunca havia ouvido falar sobre Quintero no timão. Atleta que passou, por exemplo, por Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Shenzhen da China, passou também pelo Medellín, pelo Rennes, pelo Porto, enfim, carreira bastante longa, mas ele não consegue se fixar e ficar, por exemplo, mais de 2 anos no mesmo time. Você gostaria de Quintero no timão? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Corinthians, que recusou a possibilidade de venda do meio-campista Christian, que é filho do Christian Baroni. Você vai lembrar dele. Volante que fez história com a camisa do Timão e ficou marcado especialmente depois de um gol contra o São Paulo, em que ele faz um gesto obsceno muito comemorado por torcedores alvinegros. O filho dele também se chama Christian, tem 16 anos de idade, atua como meia e já é titular do Sub-17. Na semana passada, uma equipe belga que não teve seu nome revelado apresentou uma carta de intenções para contratar o Christian. A ideia era fechar o negócio agora para levar o atleta quando ele completasse 18 anos. O Corinthians fez questão de descartar qualquer tipo de negociação porque entende que não há motivo para liberar ou vender o atleta nesse momento. Christian, de 16 anos, completa 17 agora no mês de agosto, é muito bem avaliado internamente. 15 jogos na atual temporada, 3 gols, ainda não deu assistências, mas é importante destacar que, apesar da recusa a esse assédio belga, a impressão que se tem das pessoas próximas ao Christian é de que ele merece um pouquinho mais de reconhecimento da parte alvinegra. E a gente pode falar em contrato, em salário e outros mecanismos. Não há muito zelo, nem muito cuidado com essa condição ou questão envolvendo o atleta. Só para completar, em relação ao Timão, também queria destacar Vitor Sá, atacante que já jogou no Botafogo. Ele foi oferecido ao time principal do Corinthians, ponta de 31 anos de idade, pertence ao Krasnodar, foi inclusive titular ao longo da campanha que valeu o título do Campeonato Russo para o Krasnodar. 29 partidas por lá, com 4 gols e 5 assistências, tem mais um ano de contrato com o Krasnodar, está avaliado em 3 milhões de euros. Se o Corinthians pudesse contratá-lo de graça, dá para dizer que o negócio teria grande chance de avançar, mas
precisando desembolsar alguma coisa, esse negócio já tende a ficar mais complicado, embora o Corinthians admita a busca por atacantes de lado de campo. Negociação com o Biel não deu certo. Já havia contado para vocês que o Ângelo, ex-Santos, que hoje pertence ao Al Nassr, nunca esteve nos planos do Timão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que atrasou salários mais uma vez. Mas é importante destacar que eu não estou falando de direitos de imagem, e sim de salários em carteira. Em geral, o jogador de futebol no Brasil recebe uma parte em carteira. Esse é o salário mais importante, pode resultar em uma série de problemas em caso de atraso, além de direitos de imagem. Com 3 meses de direitos de imagem, o atleta pode recorrer à justiça para pedir a quebra do contrato. O Corinthians tem enfrentado, por conta do fluxo de caixa, inúmeros problemas com o pagamento dos direitos de imagem. Premiações também estão atrasadas, mas os salários em carteira são quase que rigorosamente pagos em dia. Essa foi só a segunda vez na temporada que o Corinthians atrasa o pagamento dos salários em carteira, a primeira no mês de janeiro. Venceu o prazo do pagamento do salário em carteira do mês de junho, nessa segunda-feira, o 5º dia útil do mês. Até a tarde dessa terça-feira, os jogadores ainda não haviam recebido a grana. O presidente Osmar Stabile está tentando adiantar recursos para pagar primeiro os funcionários, cujos salários são menores e por conta disso tem mais dificuldades para pagamento das contas. Depois o Corinthians promete acertar a quitação com os seus jogadores. A ideia é que até o fim da semana tudo isso esteja resolvido. Só para completar, importante destacar também que o Corinthians deve nesse momento direitos de imagem do mês passado, prêmios do Campeonato Paulista, além de pagamentos a fornecedores. Se você o que achou do vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar um clube, uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.